a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus mais uma vez, né, meus queridos irmãos? E hoje vamos meditar, como é culto da família, né? Nós vamos meditar aqui na família de Isaac, lá em Gênesis. Abram aí comigo. Vou colocar aqui esse piscinês, como dizia minha professora Eliane. Abram aí no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Vamos começar a meditar nessa palavra maravilhosa a partir do capítulo 25, tá certo? Gênesis capítulo 25. Como título para esta pregação, nós pensamos assim: Rebeca, a guardiã dos planos de Deus. Mas é uma palavra que afeta toda a família. Todos abriram lá em Gênesis 25. Vamos ler aqui a partir do versículo 22. Aqui em Gênesis 25, vai falar do nascimento de Esaú e Jacó, que são os descendentes de Isaac. Os irmãos estão ficando de pé. Mas amém, né? Não precisava não, mas já que ficaram, glória a Deus. Então, sim, já que os irmãos ficaram de pé, como que pedindo uma leitura, né? Então vamos ler como leitura da palavra, para a gente poder voltar aqui para Gênesis, tá certo? Vamos ler aqui João, capítulo 4. João 4. Só como leitura, né? Já que os irmãos ficaram de pé, glória a Deus, em reverência à palavra santa. João 4, 34. Amém? Todos encontraram? João 4, 34. Amém. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Amém. Que a minha e a tua comida seja fazer a vontade de Deus. Senhor, nos abençoe pela tua palavra maravilhosa, Pai, que nesta noite, Senhor, nos diz, Pai, que devemos ter fome, Senhor, de fazer tua vontade. Que sejamos, Deus, como Jesus, o teu Filho, que se fez carne e habitou entre nós, não apenas para nos salvar e nos remir, mas também para nos deixar o maior exemplo de serviço e lealdade a Ti, amado Deus. Abençoa toda esta igreja aqui do assentamento, Deus, e a todas as famílias destes que estão aqui, Pai, neste culto da família, buscando a Tua presença, buscando, Senhor, um conserto para a sua casa, buscando, Senhor, mais de Ti. E como a Tua palavra nos diz que aquele que busca, ele encontra, que aquele que bate se abre, aleluia, e que aquele que pede recebe. Nós cremos, Deus, que estamos buscando no lugar certo, pedindo a pessoa certa, aleluia, e receberemos também das mãos da pessoa certa, que és Tu, Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém, glória a Deus. Poder sentar. E vamos lá para Gênesis, meus queridos irmãos. Vamos analisar essa família que é tão parecida com a minha e com a sua. Se não estiver gravando, irmão, também não tem problema. Tá certo? Eu aproveito. Mas a gente vai fazendo aqui, o importante é estarmos aqui juntos, fazendo a vontade do Senhor. Lá em Gênesis 25, irmãos, os descendentes de Isaac, nós vamos ler a partir do 20 para a gente entender melhor. E era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Aram, irmã de Labão arameu, por sua mulher. E Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos, aleluia, lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se Rebeca a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais
mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Aleluia. Meus queridos, nesse primeiro momento, nessa primeira leitura, nós já temos aí uma informação muito interessante para a igreja. Rebeca, ela era estéril. E Isaac orou insistentemente a Deus, até que Deus abrisse a madre de Rebeca. E quando Deus abriu a madre de Rebeca, em vez de vir um menino, veio 2. Glória a Deus, né? Porque o nosso Deus, Ele é Deus de surpresa. Às vezes você pede uma coisa e Deus lhe dá logo 2, porque eles vão mostrar que eu sou Deus. Glória a Deus. Aqui eu já aprecio a ação de Isaac, porque Sara, sua mãe, também era estéril. E Abraão, seu pai, tinha promessa de Deus de que seria o pai de uma grande nação. Porém, Abraão e Sara quiseram fazer as coisas do seu jeito, apressar a promessa de Deus. E Sara fez Abraão se tornar poligâmico, ou seja, um marido de outras mulheres, dando a ele sua serva, para que ele tivesse filhos por meio de suas servas. E assim Abraão teve Ismael, né, como a gente sabe. Mas Isaac não quis seguir esse mau exemplo do pai, tendo visto o que aconteceu depois com seu irmão Ismael. Por causa da sua mãe Sara, Isaac preferiu confiar em Deus e buscar em oração a solução para o seu problema e não tentar resolver com o seu braço. Então, em nome de Jesus, mesmo que você tenha promessa de Deus na sua vida, não tente resolver com suas forças. O seu braço representa a sua força, mas vá buscar insistentemente em Deus. Faça campanha de oração e só pare quando receber a vitória, mas não vá resolver com o seu braço que não dá certo, amém? Glória a Deus. E aí Rebeca, quando engravidou daqueles 2 meninos, começou a sentir as angústias da gravidez. Ora, quem já é mãe aqui sabe, né, como é o estado de gravidez, como é ser grávida. E ela estava ali sentindo um reboliço no seu ventre. E ela ficou perturbada a ponto de dizer, no versículo 22, ela disse: por que eu sou assim? Né? Por que isso está acontecendo comigo? E foi-se a perguntar ao Senhor. Isso aqui, aleluia, já nos dá outra lição, meus irmãos. As jovens que ainda não são mães, os jovens que ainda não são pais, apresente sua criança desde o ventre ao Senhor. Ore ao Senhor pelos seus filhos, desde no seu ventre, porque o Senhor ouve a nossa oração. E ela foi perguntar a Deus, e Deus lhe revelou, no versículo 23, que haveria 2 povos saindo de dentro dela, né? E vamos lá. Eu imagino, irmãos, eu acho, a Bíblia aqui não conta, a Bíblia, ela foca nos pontos principais, mas a gente, quando está preparando uma palavra, um estudo bíblico, a gente se consagra, busca a presença do Senhor, busca o entendimento do Espírito Santo, mas não deixa também de imaginar, porque nós temos inteligência, né? O Senhor não nos dotou de inteligência, todos nós, né? Então a gente também usa um pouco dessa inteligência que o Senhor nos dá. E eu imagino que ela deve ter contado ao esposo: olha, meu marido, eu orei, estava me sentindo tão angustiada, agoniada aqui, a minha barriga, desse mexe-mexe, né? E eu orei ao Senhor, e o Senhor me revelou assim e assim, que iam ser 2 povos e o maior serviria ao menor. Eu imagino que ela contou, a Bíblia não está dizendo que ela contou. Vamos para frente. Vamos analisar mais um pouquinho, que quando eles nasceram, lá no versículo 26 vai dizer que Esaú saiu primeiro. Esaú era cabeludo, desde pequenininho. E depois saiu seu irmão com a mãozinha agarrada no calcanhar de Esaú, lá no versículo 26. E o que aconteceu? Cresceram esses meninos. Lá no versículo 27, cresceram os meninos e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Irmãos, aqui a gente vê o que é muito comum acontecer nas famílias, principalmente quando se tem mais de um filho. Geralmente, você, por mais que você faça pelos 2, por mais que você ame os seus 2 filhos, vai ter um que você vai ter mais afinidade. E geralmente é aquele que faz aquilo que lhe agrada.
Vejam aqui que coisa interessante, como a gente vê aqui pela Bíblia. Como Esaú era um varão perito na caça e Isaac gostava da caça, né? Está aqui no 28 dizendo, a caça era do gosto de Isaac, então Isaac amava mais a Esaú. Rebeca, a mulher, ficava mais em casa, lidando com as coisas de casa. Jacó, o temperamento de Jacó era um rapaz mais caseiro, mais de dentro das tendas, né? Não eram nem casas, eram tendas na época. E aí Rebeca amava mais a Jacó. Estão percebendo, irmãos? Então a afinidade aí dos pais sobre os filhos, né? Vamos para frente para ver o que aconteceu. Vamos continuando aqui no 25, a partir do 29. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo e estava cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso chamou seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu o pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Meus queridos, nós vemos aqui que Jacó, ele desejava ter o direito de primogênito do irmão. Esaú não foi o primeiro a sair, né? Quando era em casa de gêmeos, quem era o primogênito que saísse primeiro da barriga da mãe? E Jacó saiu, os irmãos lembram, agarrado no calcanhar de Esaú. Jacó, ele tinha esse desejo. Nós não sabemos, mas nós imaginamos que Rebeca também pode ter contado o que Deus revelou a ela, ainda grávida, a Jacó. Eu imagino que ela contou, que ela deve ter dito: olha, meu filho, quando eu estava gestante de vocês dois, aconteceu assim comigo, e Deus me revelou que eram duas nações. Foi aí que eu soube que seriam gêmeos e que o maior serviria ao menor. E aí, aquilo pode ter dado a Jacó a ideia de vender de adquirir a primogenitura, né? A sua primogenitura, por meio de vender, fazer com que Esaú lhe vendesse, ou seja, lhe desse. E Jacó conhecia o temperamento do irmão. Os dois gêmeos convivendo juntos, na mesma família, Jacó conhecia e sabia que Esaú era uma pessoa impulsiva. Aquela pessoa, irmãos, que age por impulso, que ele faz aquilo que lhe dá na veneta na hora que está precisando. Então é a pessoa que na hora que vê comida, come, não quer saber se vai lhe ofender ou não. Na hora que quer fazer uma coisa, vai e faz e não pede permissão a ninguém. E a gente pode saber disso se os irmãos abrirem um pouquinho mais lá na frente, lá em Gênesis 27, no versículo 46, como era mais ainda esse temperamento de Esaú. 27, 46. Esaú, na hora que quis casar, não foi pedir conselho a pai, não foi pedir conselho à mãe, nem a Jacó, nem a ninguém, não. Foi lá, pegou uma mulher que queria e casou-se. Ele era impossível, ele fazia aquilo, ele agia conforme as suas vontades. Ele não dominava as vontades dele, as vontades dele é que o dominavam. E foi lá e casou. A gente vê aqui, em Gênesis 27, no 46, Rebeca dizendo a Isaac, o marido: enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Et, que foram as mulheres de Esaú. Se Jacó tomar a mulher das filhas de Et, como estas são das filhas desta terra, para que lhe será a vida? Ou seja, as mulheres que ele arranjou foram noras péssimas para seu pai e sua mãe. Confirma-se isso lá no 28, versículo 8. 28:8. Vendo também a Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaac, seu pai, foi-se Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Mahalate, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Nebaiote.
Olha aí, irmãos. Então Esaú, ele era impossível, ele fazia as coisas e depois arcava com as consequências. Tomou mulheres que foram amargura de espírito para a coitada da Rebeca e eram más aos olhos de Isaac, seu pai. Eram mulheres más, né? Então ele era aquela pessoa impossível e Jacó sabia disso, porque conhecia o irmão. Então Jacó se aproveitou de um dia em que Esaú chegou cansado. Talvez Jacó dando tratos à bola, imaginando como é que eu vou fazer para ser o primogênito. Eu já sei. E ali o masterchef Jacó, né, cozinhou aquele guisado de lentilhas, muito gostoso. Quando Esaú chegou cansado, ele ofereceu, aliás, o próprio Esaú já foi vendo, já quis comer. Já olhou, achou bonito, o guisado vermelho, e já quis comer. E aí Jacó fez mais ou menos uma troca, né? Eu vou lhe dar o guisado se você me der o direito da sua primogenitura. Venda-me hoje a tua primogenitura. E Esaú assim desprezou a sua primogenitura por uma vontade forte, pelo seu desejo de comer aquele guisado. Amém? Meus irmãos, eu vou falar aqui bem rapidinho para vocês o que era o benefício de ser o filho primogênito naquela época. Um filho primogênito, a gente trazendo um pouquinho da cultura secular para entender, os irmãos sabem, né, que já existia reis, príncipes, duques, pessoal da nobreza, né? E sempre que alguém desse pessoal casava, vamos aqui falar de um duque, por exemplo, né? Quando ele se casava, que tinha um filho primogênito, aquele filho é quem ia ter direito de herdar o seu título, ou seja, quando crescesse ia ser um duque também, e herdar todos os seus bens materiais, sua riqueza. E era pelo pai preparado desde novinho. Se, por exemplo, eu morasse num castelo e naquele castelo tivesse passagens secretas, esse segredo era ensinado somente de chefe para chefe. Ou seja, o duque só ensinava ao seu filho primogênito. Os outros filhos não descobriam isso. Então era uma responsabilidade e uma honra ser o primeiro. Naquela época do povo do Senhor, eles não tinham rei ainda, né? O rei era Deus, o rei do povo de Deus era Deus mesmo. Mas Isaac tinha riquezas, então toda a riqueza automaticamente passaria para o primeiro filho. E além disso, tinha uma riqueza muito melhor para dar, que era a bênção. A bênção do pai, pela cultura da época, era dada ao filho primogênito, a bênção principal. O pai tinha um ato de abençoar os filhos e era chamada da última bênção, porque era dada próxima à morte do pai. Quando o pai achava que estava velho, que estava perto de ir, abençoava o filho. Então essa bênção ela tem um valor tão grande, né? E deveria continuar tendo, né, irmãos? Quem aqui é da geração que pediu a bênção aos pais? Quando ia dormir, a bênção, papai, a bênção, mamãe, né? Quando ia sair, quando ia viajar. É verdade? Como é bom você ser abençoado. E a Bíblia diz que Deus abençoa, aqui nós abençoamos, né? Então, é uma prática muito bonita que infelizmente está em desuso nos nossos dias. Quantos filhos? Pois é. Quantos filhos hoje se lembram de pedir a bênção, meu pai, a bênção, minha mãe, né? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Era o que a gente escutava. E a bênção aqui, irmãos, era algo muitíssimo importante. E geralmente era passado ao primeiro filho. A não ser que esse primeiro filho ele fizesse algo muito grave contra seu pai ou contra a sua família, e aí ele perdia a bênção dele. E aí, meus irmãos, Esaú, ele sabia disso, ele já era um varão, ele já era um rapaz, ele sabia que ele, como primogênito, ele iria herdar tudo isso. Então ele tinha uma bênção grande esperando por ele. Mas ele, pelo impulso, pelo seu desejo, ele deixou essa bênção. Irmãos, muito cuidado. Não trocar uma bênção em espera por um desejo imediato. Nossas vontades, elas devem ser dominadas. Nós temos que sujeitar as nossas vontades. E não ser sujeitados por elas. A Bíblia diz lá em Gálatas 5:22, falando sobre o fruto do Espírito. Todos aqueles frutos, né? Amor, paz, longanimidade, fidelidade, termina com domínio próprio. Domínio próprio, você se dominar. Amém?
Cuidado, não trocar uma bênção que está esperando por você por um desejo imediato. Irmãos, a fome, a vontade, ela é nossa pior conselheira. Eu não me lembro se eu li ou se eu ouvi alguém me dizer que nunca fizesse uma feira com fome. Às vezes a gente não vai fazer compras, né? Não vai para o supermercado. Nunca vá com fome, porque você vai ter grande chance de colocar ali no carrinho da sua feira o que você não precisa. Porque a fome, ela faz você ir botando tudo no carro. Daqui a pouco você dá um valor altíssimo e você comprou um bocado de coisa desnecessária, porque você estava com fome. Então, irmãos, isso nos ensina, esse exemplo de Esaú, que nós devemos nunca ir a um desejo imediato, satisfazer o desejo imediato. Nós devemos parar e pensar. Eu tenho certeza que se ele tivesse ali dito, você está ficando louco, Jacó? Eu vou dar a minha primogenitura a você? Não, a minha primogenitura, a bênção de meu pai, jamais. Fica aí com o seu cozido. Eu tenho certeza, eu imagino, né, que Jacó daria, porque eles eram irmãos. Irmãos são, por mais que às vezes tenha desavença, por mais que às vezes tenha estranhismo entre os irmãos, irmão é irmão, depois o sangue fala mais alto, né? Mas ele caiu como um patinho e desprezou a sua primogenitura. A vontade dele dominou, tá certo? Ele teve fome, a fome dominou ali os sentidos dele, ele jogou fora algo tão precioso por um prato de comida, por algo tão simples. E eu pergunto a você nessa noite, e me pergunto também, viu, irmãos? Porque eu estou mais perto aqui do microfone do que vocês. Você tem fome de quê? De que você tem fome? Você tem fome de reconhecimento? Você tem fome de valorização? Você tem fome de um emprego melhor? O que é que você quer? O que é que você está desejando? Tem fome de ser amado? Tem fome de ser amada? O que é que você está querendo? Pense. Mas não deixe essa fome ser o seu guia. Ai, eu quero tanto isso. E quando você vê na sua frente, Deus às vezes está reservando algo melhor para você, mas alguém coloca algo na sua frente e você, pela sua fome, abocanha e come. E perde a oportunidade melhor que está esperando por você. Por isso que a gente leu João 4,34. Que nós cristãos tenhamos fome, irmãos, de fazer a vontade do Pai. Seja a nossa maior fome. Que tudo que a gente estiver pedindo ao Senhor, a gente diga: Senhor, se não for para me afastar de Ti, Senhor, se não for para Te tirar dos teus caminhos, Senhor, se for realmente para me abençoar, me dê. Se não, Senhor, tira esse desejo do meu coração. Que eu seja senhor do meu desejo. Que eu seja senhora do meu desejo. E não meu desejo ser o meu Senhor. Não meu desejo ser aquele que me guia a fazer algo que pode desagradar a Ti. Peça ao Senhor: Senhor, me dá mais fome do Teu reino. Me dá mais fome de ver almas sendo salvas. Me dá mais fome de fazer Tua vontade. Me dá mais fome de pregar Tua palavra. Me dá mais fome, Senhor, de orar, como foi louvado aqui nessa noite. Me dá mais fome de me consagrar. Me dá mais fome de ler a Bíblia. Oh, Senhor, me dá mais fome do Teu Espírito. Peça ao Senhor, porque aquele que pede, recebe. E Deus, Ele é Deus de poder para nos dar. Irmãos, e sabe o que aconteceu? Eu amo a Bíblia, porque a Bíblia, ela é um livro vivo. Eu amo a Bíblia porque ela é a palavra do nosso Deus. E ela se explica do Novo ao Velho Testamento, do Velho ao Novo Testamento. Ela é um livro que se complementa. Abra comigo lá em Hebreus, para vocês entenderem o que aconteceu aqui. Se você ainda está achando que o que Esaú não fez não foi grave, abra lá em Hebreus capítulo 12, do 16 ao 17. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Deus usando Hebreus 12, 16 e 17. Deus usando aqui os seus servos, né? Aleluia. Que escreveram essa epístola
para nos esclarecer o que foi que aconteceu ali naquela hora em que Esaú chegou, vendeu sua primogenitura para Jacó por um prato de comida, sentou-se, comeu, bebeu e saiu como se nada tivesse acontecido. A Bíblia nos diz aqui, Hebreus 12, 16, e ninguém seja fornicador ou profano como foi Esaú, que por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Amém, queridos? Não seja profano. Não troque a bênção grande do Senhor por nada que venha roubar essa bênção de você. Amém? Vamos voltar lá para Gênesis, para onde a gente estava, né, irmãos? Para a gente meditar mais um pouquinho. Meus queridos, Jacó, nessa família, irmãos, essa família todos erraram. Todos erraram nessa família, os 4 membros da família. E eu estou mostrando um por um, porque a Bíblia é tão maravilhosa, irmãos, que ela não registra só as vitórias, não. Ela registra também as derrotas, para que nós aprendamos com elas. Nós temos esses personagens bíblicos que a gente pode até dizer, esse povo do tempo, do começo da Bíblia, o que a gente aprende com eles hoje? Muita coisa, se a gente prestar atenção e deixar o Espírito Santo falar conosco. Vamos aqui para Gênesis, continuando, né? Irmãos, eu acredito que numa casa de 4 pessoas, todos ali souberam o que aconteceu. Eu acredito, eu imagino, que ficaram sabendo. Isaac, o pai, Rebeca, a mãe, os 2 irmãos, claro que sabiam que foi entre eles 2, ficaram sabendo do que aconteceu. E agora quem era o primogênito na casa? Jacó. Ele não trocou com o irmão? Eu lhe dou um prato de lentilha, você me dá o direito da primogenitura? Jurou, trocou, pronto. Esaú perdeu a bênção, né? Ficou agora com Jacó. Mas, irmãos, nós vemos que Jacó também errou, porque Jacó, ele fez do seu jeito. Ele não aguardou a promessa de Deus para a vida dele. Talvez ele tenha imitado os avós, né? Abraão e Sara, que tentavam resolver as coisas do jeito deles. Irmãos, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Lá em Romanos 12, 2 diz, né? Vamos ler, é tão maravilhoso esse versículo que eu gosto de ler completamente. Romanos 12, 2. Para a gente entender bem direitinho. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Diz assim, ó, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus, né, irmãos? Você quer você quer experimentar essa vontade boa, perfeita e agradável? Aleluia! Quer experimentar? Então não se conforme com as coisas que o mundo está lhe dando, não. Não se conforme com aquilo, não. Deus tem algo melhor para você. Aleluia. Renove seu entendimento e você vai experimentar o melhor de Deus. Aleluia. A promessa de Deus, irmão, se Deus fez uma promessa a você, pode acreditar que Ele vai cumprir. O Senhor fez uma promessa para mim em 1999, cumpriu em 2013. E todas as que Ele fez, as que Ele já cumpriu, eu a glorifiquei, dou glórias a Deus, e as que Ele ainda não cumpriu, eu estou esperando. E eu sei que Ele vai cumprir. Aleluia. Lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9, também é outro versículo muito lindo, vale a pena a gente ler para nos edificar. Deuteronômio 7, 9. Olha o que está escrito aí sobre quem tem promessa de Deus. 7, 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Deus, irmãos, é Deus de aliança. Tem tradução que em vez de conserto diz aliança. Aliança, conserto, promessa é uma coisa só.
Deus faz aliança com o seu povo. Quando Ele faz uma promessa a você, Ele está fazendo uma aliança contigo. Então espere. Às vezes a gente quer fazer do nosso jeito. E aí Deus faz igual o GPS. Você quando vai andando com o GPS, ele vai indicando bem direitinho, né? Daqui a 300 metros, vire à sua direita. Daqui a 100 metros, vire à sua direita. Aí quando chega ali, vire à sua direita. E se você não virar, você diz, não, mas eu vou por aqui que eu pego um atalho é melhor. Você vai perder tempo, você às vezes se perde. E o GPS ele se reprograma para levar você para o lugar certo. Não sei se vocês estão alcançando aí, entendendo o que eu quero dizer, mas eu quero dizer o seguinte, não faça do seu jeito não, porque se Deus fez promessa, mesmo você tentando fazer do seu jeito, Ele vai cumprir, como Ele cumpriu aqui na vida de Jacó, como Ele cumpriu na vida de Abraão, como Ele cumpriu na vida de todos quanto Ele prometeu, na vida de José. Mas quando a gente faz do nosso jeito, irmãos, a gente perde tempo e às vezes a gente sofre desnecessariamente, porque fomos fazer do nosso jeito. E eu estou dizendo isso mais para mim do que para vocês, porque eu sou impaciente. É um fruto que eu persigo, é o fruto da paciência. Mas o Senhor, Ele diz aqui para nós que Ele é Deus e Ele é Deus fiel. Então Ele cumpre. Ele guarda o conserto e guarda a misericórdia. Aleluia. Então, meus queridos, Jacó, ele fez algo ali, pelo jeitinho dele. E como eu volto a dizer aos irmãos, eu tenho para mim, eu imagino que ali naquela família de 4 membros, aqui a gente não tem com detalhes se Esaú já estava casado, né? A gente só vai ver falar das esposas de Esaú lá na frente. Mas os 4 principais membros, que eram Jacó, Esaú, Rebeca e Isaac, deviam ter sabido do que aconteceu. Se não souberam, aí foi falha também dos jovens que não comunicaram aos seus pais. Mas agora vem o erro de Isaac. Né? Mesmo assim, sabe o que foi que Isaac fez? Por causa da sua afeição, quem era o filho que Isaac mais gostava? Quem era? Esaú. Por causa da sua afeição por Esaú, ele resolve abençoar Esaú. Quem era que deveria receber a bênção agora? Jacó. Jacó agora era o primogênito da casa. Esaú vendeu a primogenitura para ele, mas Isaac considerou isso? Não. Isaac também errou o pai. E aqui, irmãos, tem outra lição para nós que temos família, nós que temos irmãos que gostamos mais do que os outros, nós que temos filhos que temos mais afinidade do que os outros. A afeição que nós temos com uma pessoa da nossa família não pode nos fazer ser justo com os outros. Eu tenho que ter amor, mas eu tenho que ser justo também. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de amor, mas Ele também é um Deus de justiça. É por isso que Deus, Ele ama o pecador, mas Ele aborrece o pecado. Amém? Amém. Eu não posso passar a mão na cabeça de quem está errado só porque eu gosto dele ou dela. Meu filho está errado, mas eu gosto dele, então eu vou passar a mão na cabeça dele. Era o que Isaac estava fazendo. Mesmo sabendo que agora o filho primogênito era Jacó, Isaac resolve abençoar a Esaú. E aí Isaac, para ele mesmo se enganar, ele mesmo tenta se enganar dando uma tarefa para Esaú fazer. A gente vai continuando aqui, né? Vamos lendo. Ele vai pedir para Esaú, para abençoar Esaú, lá no 27, ele vai mandar Esaú caçar, trazer a caça e preparar um guisado para ele comer. E aí Rebeca escuta. Por isso que eu disse que se eu colocasse um título nessa pregação, seria Rebeca, a guardiã dos planos de Deus. Porque mesmo imperfeita, ela foi quem lutou para que o projeto de Deus, que ela soube desde a sua gravidez, fosse efetuado até o final. Mesmo ela tendo prejuízo. Rebeca escutou quando Isaac mandou Esaú sair para caçar e fazer um guisado, e mais do que depressa. Eu não vou ler aqui pela Bíblia não, os irmãos em casa podem ler, Gênesis 27, 28, vou só resumir por causa do horário. Mais do que depressa, ela arquitetou um plano com o filho Jacó. Ela disse, olha, eu vou preparar um guisado, você vai pegar um carneiro, você vai dar um jeito de colar em você o peito do carneiro, porque seu irmão é peludo, e você é quem vai receber a bênção. Ela sabia que a bênção era de Jacó, porque agora Jacó era o primogênito.
E se Isaac tinha resolvido fazer esse concurso, tinha resolvido dar a bênção a quem trouxesse uma caça, ele seria honesto se ele dissesse aos dois rapazes, né? Se ele tivesse dito, olha, eu não concordei, Jacó, a forma que você tomou a primogenitura do seu irmão, pegou seu irmão no momento, já que ele gostava de Esaú, né, para defender Esaú, pegou seu irmão no momento ali de fraqueza, estava com fome, mostrou comida, ele viu a comida, quis comer, você aproveitou e trocou pela primogenitura dele. Então eu agora, como pai, estou determinando que vocês vão caçar e o primeiro que trouxer a caça e me fizer um guisado é que vai ganhar a bênção. Podia ter feito isso, né? Mas não, ele só disse a Esaú. Mas Rebeca soube. E Rebeca disse a Jacó. E aí, resumindo a história, Rebeca tomou as providências, foi lá com o filho Jacó, todo cheio de peito de carneiro, para quando o pai passasse a mão nele, ver que era o peludo, que era Esaú. E Jacó tem um momento, irmãos, aqui em Gênesis 27, no versículos 11 e 12, que Jacó ele não quer ir, ele diz a Rebeca, sua mãe, eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo e eu varão liso, porventura me apalpará o meu pai e serei a seus olhos enganador, assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. Então a mãe, é aí que ela vai pagar um preço muito alto, que ela diz assim, meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedece a minha voz. A mãe pede a ele que obedeça a ela, né? E diz que a maldição seja sobre ela. E aí ela bolou esse plano para ele ficar cabeludo, né? E mesmo assim Jacó fez. Jacó, ele não queria enganar o seu pai, ele tinha 2 medos. Ele tinha medo de ser descoberto e medo de ser amaldiçoado. Esses medos, irmãos, eles nos acompanham quando a gente está fazendo alguma coisa errada diante de Deus. A gente tem medo de ser descoberto e tem medo das consequências. Mas, irmãos, antes da gente ter medo, vamos ter amor a Deus e fidelidade a Deus e pedir força ao Senhor para não errar, para a gente não sofrer consequência, amém? E aí, meus irmãos, Jacó concordou com o plano de Rebeca, foi lá, enganou o pai abençoou ele, pensando que estava abençoando Esaú. Quando Esaú chegou, que viu que já tinha perdido a bênção do pai, chorou, ficou chateado, falou mal de Jacó e planejou na sua mente matar ao seu irmão. E aí, irmãos, Rebeca soube desse plano, né? Vejam aí, lá em Gênesis, capítulo 27, no versículo 41, a palavra de Deus dizendo assim, e aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção, com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração, chegar-se-ão os dias de luto do meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Olha só, irmãos, o que o inimigo faz. Ele mesmo vendeu o seu direito de ter aquela bênção. Mas agora, ele queria a bênção e teve raiva porque o irmão tinha tomado a sua bênção e agora planeja matar o seu irmão. Ele planejou aonde, irmãos? No seu? Ele planejou com um amigo, dizendo ao amigo, para o amigo dizer a Rebeca. Então eu acredito que quem disse a Rebeca foi quem? O Deus que sonda os corações. Porque você pode esconder de qualquer um, eu posso esconder de qualquer um, mas de Deus a gente nunca se esconde. Tudo está, aleluia, claro como o dia diante dos olhos de Deus. Então eu acredito, como tem esse versículo aqui dizendo que ele só planejou no seu coração, que Rebeca soube. Né? Alguém o denunciou, porque é como a Bíblia diz, né? O que falares nos telhados será aberto ao público. Lá em Provérbios tem um provérbio assim que diz isso, né? Então ela soube, Deus fez com que ela soubesse. E aí foi o momento em que ela manda o filho dela, Jacó, sair de casa. Vai, meu filho, sai de casa. E aí ela muito sábia, ela inventa o pretexto de arranjar uma esposa. E é aí que a gente sabe que Esaú já era casado com mulheres que não agradavam seu pai nem a sua mãe. Rebeca, e aí, irmãos, as consequências de tudo, né? Isaac sofreu porque o filho que ele amava, o filho que ele mais amava, nem era mais o primogênito e nem foi o filho abençoado. Quem foi Jacó.
Jacó sofreu porque foi para lá. O erro que ele fez com o pai, de enganar o pai dele, ele sofreu, pagou um dobrado nas mãos do seu sogro Labão. Labão, o sogro de Jacó, enganou Jacó várias vezes. O primeiro grande engano foi que Jacó passou 7 anos trabalhando para se casar com Raquel. Quando chegou no dia do casamento, casou-se com Leia. As mulheres muito vestidas naquela época, né? Ele não soube nem com quem estava se casando, só soube no outro dia. Meu Deus, né? E aí depois teve que trabalhar mais 7 anos para casar com Rebeca. Mas Jacó, ele era aquela pessoa mansa, né? Branda, tudo ele aceitava, e Deus, como eu já disse, né? Perdeu a direção do GPS, lá vai Deus reconfigurar uma coisa que poderia ter sido bem certinha, ele poderia nem ter perdido todo esse tempo de vida dele. E a coitada da Rebeca também sofreu, porque o filho que ela mais amava foi embora. Quando Jacó voltou, Rebeca já era morta. Quando eles voltaram a se encontrar, né? Ele e Esaú. E Rebeca, irmãos, mesmo perdendo, ela perdeu o privilégio de ter o filho que amava perto dela. Mas o plano de Deus foi cumprido, mesmo diante de todos os reveses. O que Deus tinha revelado a ela durante a sua gravidez foi cumprido, né? Porque ela percebia as coisas e ela procurava fazer do jeito dela. Porque ela poderia também ter falado com Isaac, né? Isaac, não é assim não. Vamos ver agora que a bênção é para Jacó. Mas não, ela fez do jeito dela. Ninguém sabe por quê, né? A gente não pode julgar por que aconteceu isso, contanto que todos erraram e todos sofreram as consequências. E aqui, meus irmãos, eu pergunto a vocês nessa noite, meus irmãos, o que você está disposto a perder para ver a vontade de Deus cumprida na sua vida? Amém? Para a gente pensar nessa pergunta. O que é que eu e você estamos dispostos a perder para eu ver a vontade de Deus ser cumprida? Porque a vontade de Deus no final dá tudo certo. No final, irmãos, os irmãos ficaram em paz. Jacó se encontra com Esaú. Todos dois são abençoados. Porque Deus, na promessa, ele não dizia que ia ser um abençoado e o outro não, né? Assim, um abençoado que eu digo de prosperar, né? Porque tanto Jacó quanto Esaú, eles todos dois prosperaram muito. Tinham muitos animais, riquezas naquela época, né? Mas espiritualmente, diante de Deus, Jacó prosperou e Esaú não. Porque Esaú desprezou a bênção que tinha do Senhor. Assim, meus irmãos, nós entendemos que nós não devemos buscar os nossos interesses. Nós não devemos deixar ser dominados, irmãos, pela nossa vista, pelos nossos olhos, pelo nosso coração, que é enganoso, pelas nossas necessidades imediatas. Não, mas nós devemos buscar em oração tudo que estamos precisando ao nosso Deus, porque Ele é supridor das nossas necessidades. A Bíblia diz que Ele é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Então, o que é que você está precisando? Vá orar diante de Deus e buscar. Agora, irmãos, quando receber, não saia dos caminhos do Senhor, não, irmãos. O que a gente tem visto hoje é pessoas que vão para a igreja, faz campanha de oração, faz jejum, aí chora, pede ao Senhor, aí Deus dá. E depois que Deus dá, ela dá as costas para Jesus. Do jeito dos 9 leprosos ingratos. Jesus curou 10, um voltou para agradecer, os outros 9 foram embora. Peça que Deus ele tem para lhe dar. Se você estiver pedindo de acordo com a palavra de Deus, Deus te dá. Amém? O que você estiver pedindo, os seus interesses, coloque tudo debaixo da palavra do Senhor. Não tente ir com a força do seu braço. Não tente ir com a sua inteligência. Não. Peça ao Senhor. Busque ao Senhor. Ore insistentemente. Como a gente começou a palavra dizendo. Que Isaac, ele orou insistentemente ao Senhor por sua mulher. Isaac, ele casou com Rebeca, ele tinha 40 anos. Mas sabe quando ele veio ser pai? Ele veio ser pai com 60 anos. Quer dizer, ele orou 20 anos pela bênção dele. Davi foi ungido
Não foi promessa, não. O Senhor chegou lá, mandou Samuel ungir. Já foi unção, já ungiu. Foi ungir o rei, jovenzinho, na faixa dos seus 17 anos, pelo que os estudiosos da Bíblia dizem. Mas ele não foi, chegou lá no palácio, eu agora sou o rei, sai daí, Saul. Não. Ele esperou em Deus até Deus cumprir. E você sabe o que você pode fazer enquanto você está esperando em Deus? Se prepare para receber sua nova bênção. Amém? Deus permitiu que Davi fosse ao palácio de Saul. Davi ficou ali tocando, sendo o pajem de Saul, tocando sua harpa e tudo, mas estava ali, irmãos, imerso, numa imersão, aprendendo a vida no palácio, aprendendo como era que o rei andava, porque Davi era um pastor de ovelhas. Ele saiu do curral, irmãos, para o palácio. Tinha que ter uma preparação, tinha que ter um treino. E assim aconteceu. Então, enquanto você espera a bênção, vá se preparando para ela. É um emprego que você está pedindo. Jovens, tem muitos jovens aqui hoje, glória a Deus. Então, vá se preparando, vá lendo para aquele emprego. Vá vendo vídeos na internet que falem desse emprego que você está pedindo a Deus. Vá se preparando e vá aguardando no Senhor. Não tente fazer pelo seu braço. Não tente principalmente fazer algo prejudicando outras pessoas. Você conseguir alguma bênção para você que está prejudicando outras pessoas. Como foi o caso dessa família aqui. Acabou se tornando uma família em que um estava enganando o outro. Né, irmãos? Para que as coisas acontecessem. Então, em nome de Jesus, vamos orar, vamos insistir com Deus e vamos esperar a sua vontade, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Eu agradeço essa rica oportunidade e que o Espírito Santo do Senhor, Ele relembre essas palavras no seu coração e que você, em nome de Jesus, se está na situação de Esaú, você pare e espere e diga: a bênção de Deus vai ser melhor. O que Deus tem para mim vai ser melhor. Eu espero pela vontade do meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmão Pedro. Glória a Deus.